Samuel, no livro de Samuel, capítulo 3, aleluia, fala sobre a história do próprio Samuel, ainda criança, ainda uma adolescente. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo, irmãos, 1 a 4, Deus fala, irmãos, conosco nesta manhã. Então, hoje eu poderia, irmãos, com essa mensagem, trazer um título muito importante para nós, né? Um título muito importante para nós. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Aleluia. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar em tua vida. Jamais poderemos deixar que a lâmpada, que a palavra de Deus se apagar em nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 3, irmãos, a nossa primeira mensagem desta manhã, irmãos, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Olha que importante, a palavra do Senhor era, e ainda hoje é, irmãos, de muita valia, aleluia. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. Até o versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E por 3 vezes Deus falou com Samuel, ainda jovem ali, e ele não entendia que era o Senhor. Ele procurava o sacerdote ali. Mas deixa-me, irmãos, contar uma história antes de chegar aqui. Mas muito antes, Samuel ainda não havia nascido. Mas Ana, a sua mãe Ana, esposa de Eucana, o seu pai Eucana tinha duas mulheres. Uma era Ana, a mãe de Samuel, e a outra é Penina. Só que Ana, irmãos, Ana tinha uma dificuldade grande. Havia um problema de saúde em Ana, que ela não podia gerar filho, era estéril, e isso é um problema. E naquela época o problema era muito grave. Uma mulher que não podia ter filho era tido como uma mulher amaldiçoada. Mas Eucana, para não perder a sua linhagem, e assim era o costume daquela época, a poligamia era permitida naquela época. Como Ana, a sua principal esposa, não podia gerar filho, então era dada uma serva para sua prole poder se prolongar. Então deu a Penina, e Penina tinha muitos filhos. Só que, irmãos, entre Penina e entre Ana, a diferença de atitude de uma para outra era grande demais. Enquanto Penina irritava Ana por demais, freneticamente irritava, excessivamente irritava Ana, e a irritação era porque Ana não podia gerar filhos. E isso gerou uma dificuldade, gerou um problema, trouxe amargura, houve muita tristeza na vida de Ana, por ela não gerar filhos. E isso incomodava muito, a entristecia, deixava ela angustiada. E além disso, irmãos, a sua companheira, Penina, a irritava muito, muito. Mas ela, irmãos, Ana, mulher de Deus, ela não deixara que essas coisas acontecessem na vida. Não. Mas ali Ana, ela, no templo do Senhor, ela faz um voto a Deus, e Deus concede o desejo do seu coração. Mas aqui está, irmãos, bem diferente. Já chegamos agora na parte de Samuel. Porque quando Ana voltou
um voto ao Senhor, foi justamente para Deus dar a ela um varão. E Deus deu a ela Samuel e outros filhos. Samuel sendo o primeiro filho, conforme o voto da qual ela disse, tinha dito ao Senhor, se ele deste, ela daria para ele. E ainda Samuel, ainda criança, após deixar de mamar, e entregou ao sacerdote Eli. Se eu fosse hoje, irmãos, diria ao pastor Eli. E Eli cuidou de Samuel desde que ele desmamou e cuidou. Mas agora, irmãos, Samuel já era um jovem. E ele aprendera aos pés de Eli sobre o Senhor. Mas Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele era menino ainda. Ele ainda jovem e ainda não tinha conhecido o Senhor. Escute, meus irmãos, porque esta palavra vai trazer luz para você. Esta palavra aqui, ela vai trazer algo diferente para você nesta manhã. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa que Deus só fala com adulto, que Deus só inicia o ministério com uma pessoa adulta. Não tem idade neste momento para que Deus inicie um ministério. Aleluia. Para que Deus fale com aquela pessoa, para Deus usar aquela pessoa. Aleluia. Tem muitas pessoas jovens que Deus usa e usa poderosamente. Mas escute, o tema desta manhã, irmãos, seria este: antes que a lâmpada se apagasse. Ou seja, nós não podemos deixar que a lâmpada de Deus se apague. Então, antes que a lâmpada se apague, nós podemos tomar alguma atitude. Eu vou repetir: antes que a lâmpada de Deus se apague, nós devemos tomar uma atitude. Porque no mundo em que vivemos hoje, irmãos, o mundo de hoje, o mundo odierno, com toda a tecnologia, faz você cada vez mais se afastar de Deus. Os pecados, aleluia, os costumes de hoje pode levar você a se afastar de Deus. Quantos jovens hoje, aleluia, passa mais tempo nas internet do que na casa do Senhor, do que ler a Bíblia, do que orar, se consagrar. Porque as redes sociais têm assaltado a vida de muitos jovens, e não só jovens, mas também adultos. Aleluia. Mas antes que a lâmpada se apague, você precisa tomar uma atitude. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apague, nós precisamos saber ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar atento para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E naquela época, irmãos, conforme o texto aqui, logo no início diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Hoje, a palavra do Senhor ainda continua sendo de muita valia. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós não podemos deixar que a lâmpada de Deus se apague em nossas vidas. Eu entendo, irmãos, e você vai compreender comigo, você há de convir comigo, que o maior objetivo do inimigo é fazer com que esta lâmpada, que é a palavra de Deus, se apague, deixe de existir, ou seja, fique ofuscada, que a lâmpada de Deus vá para debaixo da cama. Eu entendo que uma lâmpada debaixo da cama, aleluia, não vai clarear, ela precisa estar no alto. A lâmpada do Senhor precisa estar no alto para alumiar o lugar aonde nós estamos. Escute. Então, quando Deus fala com Samuel, ainda jovem, ele não sabia que era Deus falando com ele. Aí ele procura o sacerdote ali e diz: falaste comigo? Olha o que ele diz aqui, ó, pelo texto aqui: o Senhor me chamou. Ele disse: não chamei, volte a dormir. E Deus fez isso, irmãos, durante 3 vezes, até o sacerdote ali, aleluia, pensar: não. Ele veio aqui 3 vezes. Quando Samuel foi pela 3ª vez, irmãos, procurar Eli, porque o Senhor falou com ele, já que no capítulo 8 diz assim: e o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Havia nesse tempo, irmãos, uma coisa
que estava acontecendo no ministério do sacerdote Eli. Qual era? Seus 2 filhos. A lâmpada de Deus se apagou na vida dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. 2 homens que se dizia sacerdote, mas eram 2 incircuncisos, filho de Belial. Filho de Belial. E esses 2 filhos de Eli pintou e bordou no templo. Fazia coisas absurdas no templo. E pelos seus pecados que ele cometia como sacerdote, a lâmpada de Deus se apagou naquele lugar. A lâmpada de Deus se apagou. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus levantou um homem chamado Samuel, ainda jovem, quando iniciaram o ministério. Aleluia. Deus nunca vai deixar que a sua lâmpada se apague. Aleluia. Se alguém deixou em algum lugar, ou se alguém cometeu um pecado, aleluia, e isso fez com que a lâmpada de Deus se apague, antes que ela se apague, Deus envia outra pessoa. Porque eu entendo, irmãos, que a obra do Senhor ela não para nunca. Aleluia. A obra do Senhor não para, aleluia, nunca. Aqui, irmãos, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pelos seus pecados, aleluia, a lâmpada de Deus estava já se apagando. Eli já era de idade avançada. O pai de Ofni e Finéias, o sacerdote Eli, aleluia, já de idade avançada, não podia mais enxergar. Então ele não poderia mais servir ao Senhor daquela forma que ele servia. Era um serviço, irmãos, todas as tardes, aleluia, todas as manhãs, a lâmpada tinha que ser acesa. A lâmpada tinha que estar acesa. O candelabro tinha que estar aceso. Havia esta necessidade. E eu entendo que a lâmpada ali era justamente a presença do Senhor. A lâmpada ali era Deus falando com o sacerdote. Então hoje Deus fala conosco através da sua palavra. E nós não podemos deixar que ela se apague. Então antes que ela se apague em nossas vidas, nós podemos tomar alguma atitude, como fez Samuel. Observe aqui o texto, que todas as vezes que Deus falava com ele, mesmo ele não sabendo que era Deus, ele dizia: eis-me aqui. Ele dizia: eis-me aqui. Será que você pode dizer eis-me aqui? Ou você sempre diz: não, não posso, não, eu tenho medo, porque se me der esse cargo e as pessoas vão me perseguir. Se eu for para aquele lugar é difícil. Então eu não posso ir para aquele lugar porque eu vou ser caluniado. E às vezes nós temos medo, aleluia, de assumir algumas coisas que Deus pede, uma obra ou algum cargo que Deus nos pede, e a gente não confia em Deus, aleluia, e a gente não diz: eis-me aqui. A gente diz: não posso, Senhor. Aleluia. E quando a gente diz não posso, Senhor, isso significa que a lâmpada vai se apagar um dia. Não é assim, irmã Jane Cleide? Vai se apagar. E nós não podemos deixar a lâmpada de Deus se apagar em nossas vidas. Todas as vezes que Deus nos chamar, irmãos, a nossa palavra deve ser como Samuel: eis-me aqui. Observe, ele ouviu. O seu ouvido não estava tapado. Não, Senhor. O seu ouvido não tinha comichão. Não, Senhor. Ele ouviu Deus falar, mesmo sem sabendo que era Deus, e disse o que, irmãos? Eis-me aqui. E ele procurou o sacerdote, e aí o sacerdote, pela terceira vez, quando o Senhor falara com ele, e todas as vezes ele procurava o sacerdote, aí o sacerdote entendeu que era Deus falando com ele. Observe o capítulo 9. Aleluia. Não deixe que a lâmpada de Deus se apague. Não esqueça esse título. Aleluia. Você pode até anotar. Eu estou falando de forma repetitiva para você não esquecer. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Aleluia. Observe que aqui no capítulo 9, se eu não me engano, pelo que ali disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10. Olha que interessante, maravilhoso. Deus ainda fala conosco, irmãos, através da sua palavra. Deus fala conosco através dos ministros. Deus fala conosco através dos pastores, dos pregadores. Deus continua falando conosco.
E Ele está falando conosco nesta manhã. Não deixe a lâmpada se apagar. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar na tua vida, no teu ministério, no teu lar, no teu trabalho, na tua rua, no teu bairro, na tua igreja. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar, amigo. Quando Deus falava, ou quando Deus falou com Samuel, já na quarta vez, aleluia, ainda não conhecia o Senhor, mas o Senhor tem prazer de se apresentar aos seus servos. O maior desejo de Deus é ter comunhão com o ser humano. Não faça de Deus um tirano. Isso é muito ruim, a gente achar que não posso não, porque Deus vai me matar. Não, isso é conversa. Deus é seu amigo, Deus é seu protetor, Ele é o seu criador, e nunca foi e nunca será um tirano. Quem disse isso foi o diabo. Que quer mostrar isso aí é o diabo. Aleluia. Mas Deus é pai. Aleluia. Está difícil. Aleluia. As coisas tá difícil, está complicado. Aleluia. Não deixe a lâmpada se apagar. Deus é o mesmo. É o mesmo que tem, irmãos, que tem alegria em se comunicar, de falar. E Deus está falando. Deus continua falando. Deus nunca deixou de falar com a igreja. Deus nunca deixou de falar, nunca. Deus está sempre falando. E Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus gentil. Ele é um Deus Pai, Criador, aleluia, abençoador, aleluia, cuidadoso, aleluia, e ainda te leva para o céu, e ainda te oferece a eternidade. Não deixa a lâmpada de Deus se apagar. Não faça de Deus alguém lá distante que não lhe ouve, que não tem interesse mais em você. Deus tem interesse de você, amigo. Minha irmã, Deus continua. Deus tem interesse de abençoar a tua vida. Deus tem interesse de alumiar os teus caminhos através da sua palavra. Oh glória! Aleluia! Observe o capítulo 10, irmãos. Observe. E diz assim: então veio o Senhor e ali. Então veio o Senhor e Eli esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Já mudou a linguagem. Parecia, agora quando fala eis-me aqui, parecia que o Senhor estava muito distante. Mas agora, irmão, o jogo de palavra de Samuel muda. Aleluia, ele entendeu que estava bem pertinho dele, que Deus falava com ele. Deus está bem pertinho de você. Deus está no teu quarto, Deus está na tua casa. Ele quer ter comunhão contigo. Ele não quer que a lâmpada, que a palavra dele se apague na tua vida. Não esqueça disso, meu amigo. Aleluia. Ele disse: fala, Senhor, o teu servo ouve. Você pode falar aqui no chat? Fala aqui, o Senhor está falando comigo. Porque esta é a palavra do Senhor, irmãos. Ele fala através da sua palavra, que é a lâmpada. Irmãos, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Deus não vai esperar o tempo se findar para escolher alguém para fazer a sua obra. Aleluia. Olha, escute. Quando a obra terminar, Deus não permite, a obra dele não termina. Aleluia. Se alguém não consegue fazer, ele envia outro e faz. Não tem jeito. A obra do Senhor não para. Você pode parar? Pode, mas a obra dele não para nunca. Aleluia. Deus não vai esperar, irmão, o tempo se findar para escolher alguém. Deus já escolhe você antes que o tempo se finde. Não, eu vou escolher depois da vida. Não, é agora, irmãos. Deus está escolhendo hoje. Ele está falando contigo. Faça como Samuel. Faça como Samuel. Diz aqui, ó. Aleluia. Então Samuel
foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, aleluia, aleluia, chamou outra vez e disse: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Fala aqui conosco. Fala, Senhor, comigo, porque o teu servo ouve. E o Senhor está falando com você, amigo. Que palavra? É a palavra de Deus que restaura. É a palavra de Deus que aviva. É a palavra. Não, é o livro de fulano. É bom. Claro que é bom. A gente está estudando livros, outros livros. Mas, irmãos, a Bíblia é inerrante, palavra do Senhor. A Bíblia explica a própria Bíblia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Claro que é bom. Nós estudamos alguns livros que são bons, que nos ajudam. Pessoa experiente, claro. Mas a palavra de Deus é lâmpada. É lâmpada. Irmãos, a obra é urgente e precisa ser feita, irmãos. Aleluia. Ainda tu sendo quem sabe, um menino. Porque alguns consideram menino. Às vezes um jovem obreiro, com seus 17, 18 anos, tem muitos. Mas jovens compromissados com a palavra do Senhor. Eu estava ali em Gruta de Lourenço, irmãos, durante 9 meses. E os jovens lá são bênção. Tem muitos jovens lá usados por Deus. Aleluia. E em nosso meio tem muitos jovens que estão usando essas mesmas palavras aqui de Samuel. Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Ouvido sensível. Jovens que oram, que buscam a presença. Jovens compromissados com Ele. Não somente jovens, mas você também. Aleluia. Deus não deixa, aleluia, que a sua lâmpada se apague. Só se você mesmo não quiser mesmo. Aleluia. Só se você não quiser. Mas o Senhor não quer. Ele nos dá estratégia para que a sua lâmpada nunca se apague em nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A lâmpada de Deus precisa permanecer acesa continuamente. Assim era naquela época. O templo, a lâmpada estava sempre acesa 24 horas. A lâmpada de Deus, a palavra de Deus tem que estar em nós 24 horas, irmã Jane Cleide. Quando chega a dificuldade, aí é que a lâmpada de Deus tem que estar em nós. Porque quando chega a dificuldade, quando chegam as perseguições, os problemas, nós às vezes temos tendência de recuar, de ir embora, tomar decisões precipitadas. Quando chega a dificuldade, aí sim é que deve buscar mais ainda a palavra. Parei, não vou tomar nenhuma decisão. Eu tenho a lâmpada, ela vai alumiar os meus caminhos. Ela vai trazer para mim uma decisão corretamente. Senhor, fala comigo. Aí o Senhor fala, fica mais um pouquinho. Ei, tenha paciência. Ei, olha, espera mais um pouco. Chega já a tua vez. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. O sacerdote, meus irmãos, ele precisava acender a lenha no altar a cada manhã. Está em Levítico capítulo 6, 12 a 13, vai falar sobre isto. Ele ia no altar, colocava a lenha para que a lâmpada continuasse acesa. Escute, todas as manhãs nós devemos dobrar o nosso joelho. Nós devemos orar ao Senhor para que o fogo dele, para que a lâmpada dele não se apague em nós. Por isso que, irmãos, há uma necessidade de orar. Embora hoje, irmãos, há muita dificuldade. Pessoas não gostam mais de orar. Não é incrível? As pessoas não gostam mais de orar. Quando a gente marca um culto de oração, aparecem poucas pessoas. Mas se chamar para fazer um piquenique, ó, é assim, ó, vamos orar, vem pouco. A igreja está perdendo a essência, mas nós não podemos perder. Aleluia. Todas as manhãs, irmãos, devemos buscar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, não deixa a tua lâmpada se apagar em mim. É esse desejo ardente em nós, que nós não podemos nunca deixar. Temos que ter esse desejo ardente pela palavra do Senhor. Amém?
Deus tem falado conosco, irmãos. Deus não deixa que a lâmpada se apague. Por amor a Davi, o Senhor colocou uma lâmpada em Jerusalém. Aleluia. Quem foi? Davi. Davi foi uma lâmpada que Deus usou para o que, irmãos? Para Jerusalém. Você pode ser uma lâmpada aí na sua casa que Deus vai usar para não se apagar. Você pode ser uma lâmpada no seu trabalho que Deus vai te usar para não se apagar, as pessoas aí ver a lâmpada que está em você, que é a palavra, e também tê-la também como você tem. Deus pode fazer com você, irmãos, aí na sua casa, na sua igreja, uma lâmpada para iluminar aqueles que estão ao teu redor. Aleluia. Aquele que pode estar abaixo de ti, os teus filhos, tua esposa. Aleluia. Aonde você estiver, Deus quer te usar como uma lâmpada. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus fala que nós somos luz, somos sal da terra e luz para o mundo. Aleluia. Eu posso imaginar aqui agora, irmãos, o arrebatamento. Irmã Jane Cleide, uma vez eu pensei um pouco sobre o arrebatamento. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Sabe aquele sentimento? Aí eu pensei assim, parei. Quer dizer, o arrebatamento chega. Eu entendo que a volta de Jesus agora, em duas fases. Primeiro ele vai arrebatar a igreja. E ele arrebatando a igreja, capturando a igreja, aí duas coisas vão acontecer aqui na terra. Quais? Primeiro, o mundo vai dar em trevas. Por quê? Porque a luz foi arrancada. Quem é a luz, irmãos? Nós. Quem é a lâmpada? Está em nós. Aleluia. E o mundo vai andar em trevas. Aí o diabo vai fazer o que quiser. Na perseguição o diabo vai pintar e bordar. Porque a luz foi o que, irmãos? Foi capturada. Qual a segunda coisa que vai acontecer, irmãos? O sal vai ser retirado. E quem é o sal? A igreja. A igreja vai ser capturada. Vai ser arrebatada. O que vai acontecer? Podridão espiritual. Porque o sal impede o apodrecimento da carne. E quem é o sal, irmão? A palavra. Está vendo, irmão? Então, se não tiver o sal, a carne apodrece. Aí, Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar a luz e o sal. Então, esse mundo vai acontecer duas coisas. Haverá trevas espirituais e podridão espirituais. Aleluia. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Aleluia. E tu és uma lâmpada, conforme a palavra do Senhor. Davi foi uma lâmpada em Jerusalém. E Jesus, profetizado por Isaías 700 anos, ele disse: na terra de Zebulon, na terra de Naphtali, haverá uma grande luz. Quem é a luz, irmão? Jesus. Oh, aleluia. E Jesus hoje é a lâmpada. Ele é a lâmpada hoje para iluminar o mundo. Jesus. Deus enviou Jesus para que nós não andássemos em trevas. E Jesus deixou testemunhos. Jesus deixou guia. Deixou um testamento para nós. Olha o que diz o versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. Contra a sua casa começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Escute. Deus está dizendo aqui que através da vida de Samuel, que não permitiu a lâmpada se apagar, que disse: Senhor, fala que o teu servo escuta, que estava disponível a ser usado por Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, que Deus deu uma ordem a ele: todos aqueles que vão te ouvir, as suas orelhas vão tinir, vão ficar assustados. Não tem aqueles burros que ficam assim, né? Assustado. Porque a palavra de Samuel era forte naquele tempo. Os filhos de Eli trouxe desgraça para o povo de Israel. E quando eles foram guerrear, irmãos, morreu 4.000. Levaram a arca para tapear o povo. Morreu mais 30.000 pessoas. Israel foi derrotado. Mas Senhor, ele suscitou um homem. Ele levantou um homem, aleluia, que tinha lâmpada em seu coração, que tinha a palavra em seu coração. E ele não tinha dificuldade de ouvir. Samuel não tinha dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Aleluia.
que você também não tenha dificuldade de ouvir a voz do Senhor, meu amigo. Fala aqui conosco, diz assim: o Senhor está falando comigo. Não podemos ter o espírito de covardia. Não, Senhor. Temos que ser corajoso, como Davi. Davi tinha um currículo invejável. Quem é o homem que vai matar esse tal de Golias? Darei a minha filha. Eita, tá aí um presente. Aí Davi: oi aqui, Saul, desculpa. Oi aqui, Saul. E qual é o teu currículo, Davi? Rapaz, eu já matei leão e urso. Será que eu posso matar esse Golias? Aí Saul dá ordem a Davi. Davi desce, escolhe 5 cestinhos, lá, pode dizer assim, ou alguns cestos. E com a fenda, ali ó, puf, aquele gigante caiu. Aleluia. Porque Davi, Deus usou como uma lâmpada. Deus, nesta manhã, quer te usar como uma lâmpada aonde tu estiver. E nós somos. Só que tem um detalhe, irmão, escute. Eu preciso ouvir a voz do Senhor e não me acovardar. Não seja uma pessoa covarde de ouvir a voz do Senhor, o Senhor dá uma ordem e você ter medo. Você acha que Samuel queria, depois com o tempo, se ele visse de primeira os 8 filhos de Eli, os 7 mais Davi, você acha que Samuel queria ungir Davi? Claro que não. Porque eu entendo aqui, irmãos, que Deus, Ele não vê somente o exterior, mas Ele vê o interior do homem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aqui tem uma fala aqui, irmão, do pastor Antônio. Aleluia! Eu achei bem interessante aqui. Eu queria me expressar com a igreja, que está baseado em 1 Samuel capítulo 16, 7, que diz assim: pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem leva em conta os atos, aquilo que seus olhos percebem, mas Deus leva em conta as intenções, os motivos que estão no coração do homem. Eu vou repetir para você dar um glória aqui, ó. Dê um glória aqui em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Antônio Gilberto, pastor da Assembleia de Deus, baseado num texto de 1 Samuel capítulo 16, 7. O homem leva em conta os atos, aquilo que seus olhos percebem, mas Deus leva em conta as intenções e os motivos que estão no coração do homem. Você entendeu? Aleluia. As boas intenções, muitas vezes, irmãos, somos julgados por algum ato que nós tomamos. E as pessoas às vezes só olham para a gente do nosso interior, do nosso exterior. Mas as intenções da qual praticamos aquilo pode ser desagradável. Mas para Deus não, diferente. Porque Deus vai levar em conta sim o que foi colocado, o intento do coração do homem, a forma que ele conduziu, que ele fez aquilo, o porquê que ele fez aquilo. Que Deus nesta manhã nos dê vitória. Que Deus nesta manhã, através da sua palavra, em 1 Samuel falamos aqui do jovem Samuel. Ele não permitiu que a lâmpada se apagasse. Então, voltando aqui o título: antes que a lâmpada se apague, você precisa ouvir o Senhor e não se acovardar. Mas precisa ouvir o Senhor e dizer: eis-me aqui, o teu servo ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê vitória. Nós somos a lâmpada de Deus neste mundo. Aleluia. O Senhor é a lâmpada de Deus para nós. A palavra de Deus é a lâmpada para nós. Então há muitas coisas que nós podemos entender. É que Deus quer nos usar como lâmpada aonde nós estiver. Amém? Que seja na igreja, que seja no trabalho, que seja na rua, que seja na escola, aonde você estiver, você precisa ser a lâmpada de Deus. Não permita de forma alguma deixar ela se apagar em suas vidas. Não deixe as dificuldades lhe afogar ou desistir. Aleluia. Eu entendo, irmãos, que tudo também é questão de fé. A fé não depende de circunstância.
A fé, ela é fé. A fé é como um grão de mostarda. Não é do tamanho do grão. A fé é como um grão. E a gente começa a entender por que como. Porque diz os estudiosos que o grão de mostarda, ele germina em qualquer terra. Então, a fé, irmãos, ela é ativa. A fé é necessária. A fé não depende de terreno para germinar. A fé não depende de se está bom, se está maravilhoso. Não, a fé, ela atua em todas as circunstâncias. É a fé que atua. Aleluia. A fé não depende de circunstâncias, ela é fé. Aleluia. É como um grão de mostarda, ela germina em qualquer terra, em qualquer situação. A fé, aleluia, faz a lâmpada de Deus não se apagar. É a fé nele, a confiança nele, esperar nele, suportar nele. É a fé que faz, que deixa, que nos dá força, aleluia, no Senhor. E a lâmpada de Deus nunca vai se apagar na tua vida. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos e amigos. Tem alguém para Jesus aí? Onde está a primeira vida para Jesus? Aleluia. Escreva aqui no chat e eu aceito Jesus como meu Salvador.